Fala galera, Wellington Cioli na voz. Vamos aí para mais um fechamento de mercado. Dia de hoje, relativamente tranquilo, né? Eu acabei não vendo o finalzinho aí da tarde. Eu acabei saindo, né, para almoçar com a minha esposa. Então a parte aí de 1 hora eu acabei não vendo, né? Eu acabei chegando aqui e já abrindo aqui para fazer esse fechamento, né, do dia de hoje. São 7 horas e 9 minutos, né? Hoje, dia 9 de maio aí, de 2025. Então vamos aí para esse fechamento do dia de hoje, tá? Galera, o mercado hoje já tinha uma tendência mesmo a ficar lateral, mas ele até que deu movimentos hoje, tá? Ele não ficou tão ruim, não. Na parte da tarde até que ele ficou bem ruim, mas na parte da manhã ele ainda conseguiu aí dar uns bons trades, tá? Então vamos lá. Ontem, né, galera, a gente viu que ele conseguiu retrair até a sua primeira retração, ali mais ou menos, aqui era a sua primeira retração a de 38, né, do movimento de toda a alta de ontem, né? Atingimos o topo histórico ontem, né? Então, a gente sabendo disso, né, já sabe que aqui é uma região, né, de primeira retração, tá? Vamos botar aqui só para vocês verem, né, o que eu estou falando. Olha só, vou botar aqui nesse fundo aqui. Vou puxar então aqui logo pro topo que já fica certo. E aqui para o fundo, olha só. Esse fundo aqui, isso. Aqui é a área de primeira retração, tá? A gente sabe que é a área de primeira retração e a área de retrações mais abaixo. Ele não chegou a tocar ali, mas chegou bem próximo à retração de 50, tá? Mas ele ficou aí mesmo na retração de 38. Então a gente já sabia disso aí, né? Porém, eu não vou trabalhar com toda essa extensão, a não ser que ele comece a perder esses fundos, né? Acabou perdendo esse fundo aqui, aí eu consigo trabalhar com essa projeção maior. Enquanto não perde, eu não consigo, né? Então vou trabalhar ali com uma projeção menor, tá? Vou botar a FIBO nessa pernada de baixa que ele deu no finalzinho aí do pregão, tá? Deixa eu inverter, né? Com a pernada de baixa, a FIBO precisa estar invertida agora. Prioridades, inverter. Pronto. Então, galera, agora eu vou trabalhar somente com essa pernada aí de baixa, né? Por conta de ser um movimento menor, tá? Então, vamos lá. Hoje abriu aí com esse gap de alta, tá? Abriu lá na sua média de 50, né? Uma média longa. E chegou ali a estar batendo na sua primeira retração, que era de 38, tá? Dessa pernada de baixa, batendo na sua primeira retração. Não conseguiu, né, resistir, não conseguiu dar continuidade nessa força desse gap de alta, acabou entregando um pouco o movimento. E acabou fazendo a sua retração ali até as suas médias, né, as suas médias curtas, tá? Essa minha entrada aqui foi pelos 2 minutos, né? Consegui filtrar ela pelos 2 minutos. Então, quando ele me dá gatilho lá nos 2 minutos, eu consigo entrar após um rompimento, né? O stop fica lá embaixo, tá? E aqui eu consegui sair no primeiro alvo. E eu vou explicar o motivo. Eu vou explicar o motivo aqui. Opa. O porquê eu tenho saído do primeiro alvo e não fazer parcial. Olha só. Eu vou projetar o alvo, ou os alvos, né? Olha só. Ele foi até o primeiro alvo aqui, de forma bem rápida, né? Quando a gente entrou, o stop ficava aqui embaixo, ele chegou lá bem rápido. Olha só. Aqui, o que eu tinha? A zona de armadilha, né? Que é a zona de retrações, tá? Eu tinha o topozinho que ele fez até o momento, né? O dia, o topo do dia. Eu tinha retrações, tá? E eu tinha médias passando por aqui em tempos maiores, tá? Então, eu não posso garantir que ele vá romper isso daqui de forma rápida, tá? De forma rápida. Outra coisa também, ele estava longe das suas médias curtas, né? Ele estava longe das suas médias curtas. Ele não ia muito longe daqui não. Ele poderia ter lá o segundo alvo e, consequentemente, ele iria acabar voltando para buscar suas médias curtas, tá? Ele estava muito esticado. Não muito esticado, mas do meu ponto de vista ele estava esticado aqui, longe das suas médias, tá? Então, mais um motivo aí do preço chegar aqui de forma fraca, né? Numa zona que ele precisa romper e está chegando fraco. Então, ele não vai ter força suficiente para fazer seu rompimento, tá? Então, eu acabei saindo aí no primeiro alvo. Quando ele voltou, quando esse candle aqui começou a voltar, eu já zerei, né? Porque eu acreditei que ele poderia fechar lá em cima. Se ele fecha lá em cima, ia ser lindo, tá? Porque ele ia romper esse candle aí. Mas ele também nem tinha muita força relacionada aos candles anteriores, né? E ele acabou voltando aí. Então, preferi estar saindo. A minha segunda entrada do dia foi numa venda, tá? Foi numa venda. Ele acabou fazendo aí, ó, um pivôzinho de alta, né? Ele acabou fazendo aí esse pivôzinho de alta, tá? Novamente. E não conseguiu estar passando aí dessa região, né? Que é a região ali de retrações, de 50 e 61. Não conseguiu estar fazendo topos maiores nessa região
de trava, é uma região de trava, tá? Então nos 2 minutos eu consegui estar filtrando essa entrada também, pelos 5 minutos aqui não dá para ficar nítido, tá? Porém, a gente consegue ver um candle aí de rejeição, tá? Teve um baixíssimo volume, tá? Então aqui ninguém estava interessado em negociar preços maiores, tá? Consegui filtrar lá nos 2 minutos, ele deu o gatilho de entrada, a gente consegue estar fazendo os nossos alvos, tá? Então a gente consegue estar espelhando esse movimento, né? Junto com o movimento da entrada, ele acabou indo em todos os alvos, tá? E foi ali basicamente onde ele fez fundo do dia, tá? Ele não conseguiu ultrapassar muito esse patamar de preço aí não, tá? Era fundo do dia anterior também que ele fez ali, né? Fundo do dia anterior, tá? Então aqui também era a retração do movimento maior, né? Da pernada maior, que era o movimento, a retração ali de 38, tá? Então era bem característica mesmo dele travar aqui nessa região, tá? Então ficar de olho aí agora, suas médias estão emboladas, ficar de olho amanhã não, né? Na segunda-feira o que pode acontecer, tá? Como é que ele vai fazer a sua abertura aí, né? Se ele abrir aqui junto ao preço, fica complicado, né? Ele vai estar lá ainda na sua região de retração e suas médias estariam muito emboladas ali, ao meu ponto de vista, tá? Então aí foi até o terceiro alvo. Show? Vou estar apagando aqui para deixar limpo aí, né? Para o domingo eu conseguir estar fazendo os estudos, já para preparar para a segunda-feira. Então vamos lá. Outra coisa aí, um dólar, né? Vou deixar aqui no vídeo esse espelhamento que eu fiz no finalzinho do pregão de ontem. E foi fumando pivôzinho de baixa no finalzinho aí do pregão. Tá? Acabou armando pivôzinho de baixa aí. Caso ele venha com gapzinho amanhã, ou propriamente vindo aí, né? Nem com gap, sem gap mesmo, mas ele pode aí vir cumprir alvos aqui embaixo, tá? Porque ele acabou fechando o dia armando um pivôzinho de baixa. Tá? Ó, armou, acionou esse pivô de baixa. Então, pode ser que amanhã ele venha buscar essa faixa etária de preço, tá? E até mais, né? Até mais. Mas vamos aguardar aí. Tuas médias estão alinhadas para baixo, tem grande possibilidade disso acontecer. Fundo do dólar hoje, né? Fundo do dólar, cravamos aí o fundo do dólar, né? Com uma projeçãozinha do dia de ontem, tá? Ele tinha acabado de fazer um pivô de baixa, acabou rompendo o pivô no finalzinho do pregão. Ó, acabou rompendo no finalzinho do pregão. Hoje ele acabou vindo aí com gap de alta, mas como eu disse, suas médias estavam bem alinhadas, né? Acabou aí que ele tinha como ir lá nos seus alvos de forma bem fácil, né? Assim dizendo, porque ele estava a favor do movimento. Acabou aí indo até o seu terceiro alvo, tá? Cravamos aí o alvo do dólar, tá? Ó, aqui ele já ficou longe das suas médias, tá? Ele já ficou longe das suas médias, né? Porque aqui ele deu um belo gatilho, tá? Agarrou nas suas médias, eu não consegui ultrapassar, entregou tudo, né? Entregou tudo, deixou um pavio enorme. Aqui o stop é muito caro, o stop é caro. Porém, ele deixou o gatilho. Provavelmente nos 2 minutos ele deu um gatilho melhor de entrada, tá? Só que quando ele veio de uma vez só, né? Aqui ele já ficou longe das suas médias, tá? E para romper aqui seria difícil, justamente porque ele estaria muito esticado longe das suas médias, né? O ideal seria tentar vender por aqui, aí só vendo se nos 2 minutos do gatilho, tá? Que aí conseguiria surfar um belo movimento aí. Vamos ver quantos pontos aí. Deu só esse candle. 10 pontos. 10 pontos. Só um candle. Bem volátil. Tá? Então, é isso aí, galera. Show. Mais um dia aí finalizado, né? Hoje foi até um dia aí que as ações ficaram basicamente positivas, algumas levemente negativas. Não foi um dia muito estressante, não. Não teve muito estresse no mercado. Bem tranquilo, tá? Pela manhã, né, teve um pouquinho de pancadaria aqui, alguns candles grandes, mas foi bem tranquilo. Sempre que era candle era a favor da nossa entrada, então nada a reclamar. Então, galera, é isso aí. Fazendo encerramento aí do dia de hoje, tá? Não esquece de curtir, compartilhar aí com um amigo. Comenta aí o que você acha, tá? E vamos pra cima. Tamo junto, valeu.